Fala galera, muito boa tarde, sejam todo mundo muito bem-vindo. Hoje a gente tem muito assunto aí para falar. Acabou de sair o sorteio da Copa do Brasil, uns confrontos aí bastante interessantes. Tem muita coisa aí pra gente debater. Vamos bater um papo aí, Luiz. Muito bem-vindo. Abraço, Raí, abraço a todo o pessoal que está nos assistindo. Estamos aqui para trazer as informações, né, de quem os nossos times aqui de Maceió enfrentam na Copa do Brasil. Eu vou adiantando aqui como é que ficou os confrontos, Luiz, aí, e quem os nossos representantes aqui de Alagoas pegam, beleza? Fluminense e Aparecidense, né? Uma boa aí pro Fluminense. Vasco da Gama e Operário. Eu acredito também que foi um bom jogo aí, um bom confronto aí vai ser pro Vasco. Bahia e Paysandu. Botafogo e Capital do Distrito Federal. Internacional e Maracanã. Fortaleza e Retrô. Atlético Paranaense e Brusque. O Palmeiras pegou o Ceará, jogão, viu? Atlético Mineiro e Maringá. O Atlético Mineiro eu acredito aí que vai ter um bom jogo também aí. Ficou muito bom pro Atlético Mineiro o confronto. Flamengo pega o Botafogo da Paraíba. É o Botafogo que foi vice-campeão aí do Paraibano. Um bom confronto pro Flamengo também. São Paulo e Náutico. Cruzeiro, Vila Nova. Santos e o Clube de Regatas Brasil, o CRB. Corinthians, Novo Horizontino, Bragantino e Criciúma e Grêmio e CSA. A gente vai dar uma ênfase aqui aos nossos representantes, beleza? Clube de Regatas Brasil e Centro Esportivo Alagoano. Vamos começar falando aí do Clube de Regatas Brasil, o CRB, que pega o Santos, né? O primeiro jogo é lá na Vila Belmiro. E o Galo Praiano que decide em casa no estádio Rei Pelé. O CRB pegou o Santos, primeiro jogo dia 30, lá 30 de abril agora, lá em São Paulo. E o segundo jogo dia 21 de maio aqui em Maceió. Deu um confronto muito bom, muito... Esperamos, quem sabe o Neymar aparece aí para jogar, né, pelo Santos. É mais uma atração para a torcida ver e brincar e se divertir, né? E já alertando a nossa torcida alagoana, tanto a torcida do CRB como a do CSA, vamos recepcionar esse pessoal aqui, né? São grandes clubes que vêm para cá e a gente precisamos mostrar a força do nosso estado. Nesse confronto aí, o que é que você acha que o CRB deve fazer para a gente trazer essa vitória para Alagoas? É um jogo difícil para o CRB, mas o CRB joga fora de casa, depois vem de decidir aqui em Maceió. E futebol é isso, tudo pode acontecer. O Santos também não vem lá essas coisas, não. O Santos não vem lá essas coisas, não. Aí, portanto, eu confio no futebol alagoano, na força, na tranquilidade do futebol. E vamos esperar para ver o que vai acontecer nesses dois grandes confrontos. E estamos falando agora nesse confronto do Santos com o CRB e depois CRB e Santos aqui em Maceió. Vai ser dois grandes jogos. E o Azulão que pegou uma pedreira aí pela frente, a gente vai enfrentar o Grêmio, Porto Alegre. O Grêmio vem bem na Copa Sul-Americana, né? De 2 vitórias. E no Campeonato Brasileiro também está bem. O Campeonato Brasileiro ele tem uma vitória e uma derrota. Próximo final de semana agora enfrenta o Flamengo. O futebol é conforme o que vai acontecendo, né? Mas, independente de qualquer coisa, é um grande clube, um grande time. Vem de lá do Rio Grande do Sul para cá, para Maceió. E depois vai fazer a decisão em casa. Não é fácil não para o CSA, mas estamos aí. O que viesse pela frente seria difícil. O CSA pegou o Grêmio e agora é fazer força ver o que vai acontecer. Espero que o CSA se saia bem. Lembrando, galera, que os confrontos, como o Luiz bem frisou aí, dia 30 de abril é o primeiro jogo, né? O CSA começa jogando em seus domínios e vai resolver lá na Arena do Grêmio. Já o CRB, né, decide em casa no estádio Rei Pelé, vai jogar primeiro na Vila Belmiro e depois no Rei Pelé, dia 21 de maio. Nesses dois confrontos aí, Luiz, o que você acha que ficou mais difícil
para o CSA ou para o CRB? De momento, pelo que vem apresentando dentro do campeonato, ficou mais difícil para o CSA. Apesar que são 2 grandes jogos, são 2 jogos difíceis, duas grandes equipes que vêm enfrentar os times alagoanos. Pela fase, pelo momento, o Grêmio se encontra um pouco melhor que o Santos. Eu acho o Grêmio um pouco mais inteiro, mais arrumado, mas não tem jogo fácil não para nenhum. Então é isso aí, referente à Copa do Brasil, galera. É isso aí, boa sorte para os nossos representantes aqui, tanto o Centro Esportivo Alagoano como o Clube de Regatas Brasil, mas ainda tem mais sobre CSA e CRB. Antes de tudo, eu queria dizer que se você quiser participar com a gente, sentar aqui na bancada, trocar um papo de bola bacana com a gente, entre em contato aí no meu Instagram pessoal, Raí Luiz Oficial, ou deixa um comentário aqui no YouTube, Papo de Bola. Beleza? Clube de Regatas do Brasil, que nessa manhã aí, de quarta-feira, apresentou o seu novo uniforme para a temporada 2025. Ficou uma boa camisa do CRB. Eu, na verdade, Raí, eu não comento muito de uniforme, não, da roupa dos times, não, porque eu sou um pouco crítico, na verdade, para falar sobre os uniformes dos clubes. Eu não sou muito fã, não, dos uniformes, não. Eu vejo, assim, grandes equipes mesmo, como o Flamengo. Eu não sou muito fã, assim, do trabalho da Adidas. Assim, do design que a Adidas tem. Quanto ao uniforme do CRB, ficou bom. É um bom trabalho, uma bonita camisa para a sua torcida. E essa semana o CRB está já mostrando ao público, né? Já divulgou as imagens pela internet. Essa semana está fazendo a apresentação. É uma boa camisa. Não temos ainda a referência de preço, de a quanto vem para os torcedores, mas ficou de boa medida, ficou bonita. Questão de design, né? Isso. Douglas Baggio, que estava aí no Botafogo de São Paulo, é a mais nova contratação. Vem aí para reforçar o Clube de Regatas Brasil. É uma boa contratação, atleta de 30 anos, vem para aqui para Maceió, reforçar o CRB. Tem uma passagem pelo um grande clube, pelo Flamengo. E esperamos que ele se encaixe bem no CRB. É uma boa contratação para o CRB, não é bom não. Ainda tem bagagem, ainda tem rodagem ainda. Anselmo Ramon, que deixa o Clube de Regatas Brasil e agora é oficial, viu? O atleta aí que se transfere para o Goiás. O Anselmo Ramon fez a sua despedida, não é? Tá indo para o Goiás. Ele preferiu assim. A diretoria do CRB também não se opôs a fazer a liberação e envolveu numa troca, né, com o Breno Herculano. É o que o jogador queria. Eu acho que a diretoria acertou também e aceitou a proposta dele de sair e esperar que ele tenha boa sorte lá no clube onde ele está indo, no Goiás. Agora tem uma notícia aí bem bacana aí que agitou os bastidores aí de futebol alagoano. Queria dar os créditos aqui à Gazeta Web, beleza? CRB monitora algumas áreas para a compra de um terreno para construir o seu próprio estádio. Coisa boa aí. Que eu achei uma notícia assim bem bacana, bem fora do comum. Ninguém esperava. Eu confesso que eu fiquei muito feliz aí. É uma boa oportunidade aí para Alagoas. Vai movimentar o comércio, questão de emprego. Seria bem bacana aí 2 estádios aqui como o Rei Pelé. Quem sabe aí uma futura Arena do Galo. Está monitorando, né? O CRB está monitorando uma área para a compra, para depois erguer o seu próprio estádio. É uma boa notícia, como você acabou de frisar. Alagoas precisa, né? Alagoas precisa de certos tipos de empreendimento. E uma arena aqui no estado, ela é muito, muito bem-vinda, né? Desafoga o número de jogos no estádio Rei Pelé, né? Desafoga, dá um descanso para o gramado, sendo que a construção de uma arena ainda leva tempo, né? Leva anos. Não se constrói do dia para a noite. É um trabalho a longo prazo. E caso isso venha se concretizar mesmo, parabenizo o CRB pela atitude, pela transparência, já passando para a sua torcida esta oportunidade, este pensamento, esse querer deles, do CRB, é muito bom para o estado. Parabéns.
E falando agora do Centro Esportivo Alagoano, o CSA aí que essa semana já teve uma fala aí da presidente Miriam Monte, bem severa. E mais uma vez, ela vem à tona aí falando que o CSA não venderá o mando de campo para, no caso agora, o Grêmio. O CSA vai decidir seu jogo como mandante realmente no Rei Pelé. Queria deixar os créditos aqui, fonte Emerson Júnior. O CSA enfrenta o Grêmio, né? O Tricolor Gaúcho vem para cá, para Maceió, faz o primeiro jogo aqui e o segundo lá na Arena do Grêmio. Jogo difícil para o CSA, mas que a presidente do CSA mantenha, né, esse jogo aqui em Maceió. É uma grande atratividade para o estado. Está vindo aqui o Grêmio, um grande time campeão de Libertadores, vai enfrentar o CSA. Esperamos que o CSA faça frente, né? Vamos trabalhar, conseguindo passar. Cai uma verba muito boa no cofre do clube, né? Esperamos que o CSA possa se sair bem nesse confronto. Não é fácil não, mas é futebol, né? E futebol é momento. E a gente falou aqui, entramos no assunto CSA, porém faltou a gente falar aqui sobre CRB e Atlético domingo, às 4 horas da tarde. O que é que você acha desse jogo aí? Jogo difícil para o CRB. O Atlético perdeu o primeiro jogo, joga o segundo agora em seu domínio, lá em Minas Gerais contra o CRB. Não é jogo fácil não para o CRB, mas jogo a cada situação, cada momento. Eles vão fazer frente para tentar a vitória. Se o CRB conseguir o que conseguiu aqui em Maceió, o CRB descamba para a ponta da tabela. É um jogo difícil, é um jogo técnico, é preciso o Eduardo Barroco conversar com sua equipe, né? Conversar com todos os atletas e ver que é por aí que se trabalha se quiser subir num campeonato que está começando agora, começar a formar, fazer gordura. Aí preciso um pouquinho de consciência, de trabalho e ir para lá tentando trazer nem que seja um ponto para Maceió. E o CSA aí, que tem conversas avançadas, a qualquer momento pode anunciar Gabriel Vieira, que vem por meio de empréstimo aí do Fortaleza. O Gabriel Vieira, na verdade, ele ainda pertence ao Fluminense do Piauí. E o CSA, quando procurou, o Fluminense já tinha um estado avançado com o Fortaleza. Mas provavelmente ele venha por empréstimo do Fortaleza para o CSA. É um garoto jovem, é bom, vamos esperar para ver, né, se ele se encaixa aqui com o elenco do CSA. No decorrer aí da semana, a gente vinha comentando muito sobre o atleta Brian, né, que foi confirmada aí lesão de grau 1. Será que atrapalha alguma coisa na negociação que está tendo com o Goiás? O Goiás dá um passo atrás ou continua com um certo interesse no meio-campista do CSA? O Brian, o Goiás tem intenção de levar ele para lá, e a contusão do Brian não é coisa que venha complicar por muito tempo. É uma contusão que sara, não é rápido, mas sara. O departamento médico do Goiás é muito competente, assim como do CSA também, que já está tratando. Independente que ele vá ou não, é uma lesão que ela vai sarar rápido, não demora muito não. Mas eu acredito que o Brian o Goiás não venha se opor a negociar devido a essa contusão que ele teve. E se caso ele não for, é uma boa para o CSA, né? É uma boa para o Centro Esportivo Alagoano. Ele é um atleta de R$1 milhão de multa rescisória. O CSA negociando com o Goiás ofereceu 300 mil, né? Eu ainda particularmente ainda acho pouco, mas está aí em negociação. Vamos ver o que acontece. Se ele for para o Goiás, é um bom reforço para o Goiás, e ficando no CSA, já é o homem de articulação do Centro Esportivo. E o CSA aí que se prepara para enfrentar o Anápolis, sábado, né, dia 12, às 4 horas da tarde. Joga em casa com a força da sua torcida, estreia do Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA vinha em uma pressão muito grande por não disputar as finais do Campeonato Alagoano, e depois, enfrentando o CSE, não se apresentou bem na primeira seletiva da Copa do Brasil, porém no domingo passado ele conseguiu vencer lá em Palmeiras dos Índios
por 1-0. Aí então, o CSA é hora de acalmar um pouquinho, já acalmou, na verdade, treinar bem no decorrer da semana. Tem o apoio da Massa Azulina nesse próximo jogo. E estrear bem, fazendo seu dever de casa, que é a vitória, tendo assim os 3 pontos na tabela. Campeonato da Série C ele é muito difícil, Não se engane não que a gente vê pela tabela, acha que às vezes tem uma equipe pequena, isso, aquilo, outro, mas não tem não. São jogos difíceis. Esperamos que o CSA possa sair-se bem na estreia do Campeonato Brasileiro. Lembrando, galera, que se você quiser participar aqui com a gente, manda uma mensagem, tanto no YouTube, né? Deixa um comentário lá, Papo de Bola, no meu Instagram pessoal, Raí Luiz Oficial. Fala lá com a gente. Será um prazer receber um convidado, como a gente trouxe essa semana aqui, o Zé Francisco do Aeroporto. Você que seja torcedor do CRB também, quiser participar, fique à vontade. Beleza? Falando de Sul-Americana, ontem o Vasco da Gama venceu por 1-0. Porém, tanto o time como o treinador saiu vaiado. E o Carille, que foi infeliz, acho eu, na minha opinião, em algumas palavras aí, que criticou as vaias da torcida. Abre aspas aí para o Carille. Isso passa para o campo e não ajuda em nada. Palavras do treinador do Vasco da Gama. O Carille não gostou das vaias da torcida, na verdade, porque o Vasco não se apresentou. O Vasco não se apresentou bem, conforme que a torcida espera, né? O presidente, o Pedrinho, lá atrás falou que o Vasco brigava por vaga de Libertadores, e essa ânsia passa para a torcida. E, na verdade, quando vai para a realidade, vê que não é bem assim. Futebol é competitivo, é elenco, é preciso ter perna, como diz o ditado. O jogador precisa ter força física e treinamento. A torcida não gostou do futebol do Vasco, já vem se queimando desde com o jogo com o Corinthians no final de semana, né? Foi um desastre a atuação do Vasco. E torcida hoje em dia é isso, além de vitória, quer exibição maravilhosa, que muitas vezes não vem. Mas o Vasco fez sua parte, ganhou o jogo, né? E o técnico se incomodou com isso, porque cuidar do clube na situação que às vezes o pessoal não sabe, mas os técnicos pegam quem está lá dentro, sabe a situação do clube, o material humano que tem para trabalhar. E o material humano que o Vasco oferece não é ainda um material para brigar por grandes exibições. Faz parte. E o próximo confronto aí do Vasco da Gama, que será o Sport Recife, sábado, às 21h. Hora de ganhar. Joga em casa mais uma vez contra o Sport. Hora de fazer o dever de casa. Fazendo o dever de casa, a torcida começa a acalmar, né? Falando ainda em Sul-Americana, o Corinthians que empatou por 1-1 na Libertadores contra o América de Cali. E o Carrilho, né, aí que entra, muda a história do jogo e sai como melhor jogador em campo. Fez um belo passe, né, para o gol, muito, muito bonito. Entrou bem. É um baita jogador, A gente sabia que o Corinthians não ia enfrentar uma situação fácil lá. Esses times fora é uma correria dos diachos mesmo quando estão jogando, principalmente contra os clubes daqui do Brasil. Mas o Corinthians conseguiu pelo menos trazer o empate de lá, né? Conseguiu empatar o jogo. E se tem perdido, complicava de vez a Sul-Americana, que ainda não ficou em situação fácil não, mas pelo menos conseguiu o empate. E o próximo confronto do Corinthians aí, que é clássico, pega o Palmeiras, né? Fora de casa, sábado, dia 12, às 18h30. Briga de gente grande. Aí já é pelo confronto brasileiro, é briga grande, jogo bom de assistir, né? A rivalidade da final do Campeonato Paulista volta de novo essa semana entre Corinthians e Palmeiras. Agora com o mando de campo lá no Alliança Parque, o mando de campo do Palmeiras. Será um grande jogo. Hora de mostrar para que veio. Mostrar para que veio mesmo. Se o Corinthians... Agora é hora que a torcida corintiana está esperando ver quem vai ser o Corinthians de 2025. Vamos começar a tirar as dúvidas agora. Falando em Libertadores, hoje a gente tem vários jogos aí e 3 deles são dos nossos representantes aqui brasileiros.
tem o Nacional do Uruguai e Bahia às 19 horas. Palmeiras e Cerro Porteño às 21h30 e Flamengo e Central Córdoba às 21h30 também. Vamos começar falando aí do Nacional do Uruguai e Bahia. Jogo difícil para o Bahia. Joga fora de casa contra o Nacional. Nacional é um time muito competitivo. Joga em cima, não joga reativo com linhas baixas, joga em cima. Tem jogadores de velocidade muito mesmo, e para o Bahia não vai ser fácil não. Espero que dê o futebol brasileiro, dê o Bahia, mas não é fácil não, jogo difícil. Palmeiras e Cerro Porteño às 21h30. O Palmeiras joga em casa em seu domínio, né? Não teve bem, apesar da vitória essa semana em cima do Sport, mas um gol muito polêmico, tanto é que a comissão de arbitragem foi suspensa, né? Toda a comissão de juiz, assistentes e árbitro do VAR, assistente de VAR, foram tudo suspensos pela CBF devido àquele gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras. Mas joga hoje pela Libertadores, joga em casa. E é um jogo também para o Palmeiras mostrar quem é o Palmeiras para 2025, que até o momento não tem convencido, não. Flamengo e Central Córdoba aí, o Mengão que entra em campo às 21h30. Flamengo até ontem tinha vendido 36 mil ingressos para esse jogo. É o que a gente sempre fala. Jogos do Flamengo e do Corinthians não é à toa que são grandes torcidas aqui no Brasil. As duas maiores torcidas do Brasil. Hoje, provavelmente, o Maracanã deve estar lotado, né? O Flamengo, segundo as mídias sociais, o Flamengo entra com um time alternativo para poupar para o jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, que também será no Maracanã. Mas é um grande jogo para hoje e apostamos na vitória do Flamengo. Flamengo aí que oficializa o retorno do Pedro nessa quarta-feira aí. Já nesse jogo aí da Libertadores, o Pedro que será relacionado. Não, a gente não sabe se ainda vai jogar, mas aí é um possível retorno do Pedro aos gramados. É só o fato de já ter o Pedro no banco já é um grande reforço, né? Tem um centroavante nato, um centroavante, na minha modesta opinião, o melhor centroavante do Brasil, para mim, o Pedro. E o Pedro hoje provavelmente não deve entrar no jogo, acho que não. Tem que ir aos pouquinhos, isso é um trabalho que o departamento médico, junto com toda a diretoria e a comissão técnica do Flamengo, trabalha muito bem isso. Mesmo o Pedro não indo para campo, mas só o fato de eu tê-lo no banco já é um grande reforço, né? Para já ir se adaptando de novo a voltar a fazer parte dessa elite, né? Desse grupo que no decorrer do ano terá um ano muito competitivo, principalmente com o campeonato que vem aí no meio do ano da Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo que renovou o contrato do Gerson até 2030, né? Depois de certos episódios aí com o pai e empresário do jogador. Abre aspas aí para o Gerson. Feliz demais e muito mais motivado. O Gerson, desde o ano passado, tem sido um baita jogador no Flamengo. Tanto é que tomou a braçadeira de capitão para si, pelo que o Gerson vem desempenhando em campo. E segundo os comentários de muitas pessoas pelas redes sociais, é que o Gerson não tem um salário adequado como muitos jogadores dentro do Flamengo. E devido ao campeonato mundial também, que vem no meio do ano, o Flamengo tentando segurar seu elenco, que é um elenco muito cobiçado, o Flamengo ele já começa também a se prevenir, né? Prolongando o contrato do Gerson até 2030, porque depois do campeonato, com certeza, deve acontecer várias propostas para muitos jogadores do Flamengo, e o Gerson provavelmente será um deles. Hoje, Flamengo e Central Córdoba às 21h30, tem algum placar para o jogo? O Flamengo joga no seu domínio, joga em casa com o apoio da sua torcida, apesar que o Central Córdoba, eles estão muito motivados para virem para cá, para esse jogo. É o chamado Maracanazo para ele, né? Para eles. E eles disseram que é um sonho enfrentar o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, num estádio de tão grande aporte como é o Maracanã. Vai ser um jogo grande, um jogo bom. Não é um jogo fácil para o Flamengo, mas acredito que a vitória deve acontecer para o rubro-negro carioca. Luiz, considerações finais aí, queria que você desse uma ênfase aos nossos representantes alagoanos, tanto
o Centro Esportivo Alagoano, como o Clube de Regatas Brasil, e desejar boa sorte aí para tanto o lado azul quanto o lado vermelho. É boa sorte para o CRB, para o CSA. Vamos começar a pensar, a trabalhar, né? Trabalhar, se condicionar bem, preparo físico e psicológico para esses dois jogos, porque conseguindo passar, né, entra uma boa verba no clube. E todos os dois precisam muito. Todos os dois aqui em Maceió precisam muito. Aí, portanto, eu espero que tenhamos sorte e competência também, né? Não só sorte, competência. Competência para o CSA, para o CRB. Dois grandes jogos, como acabamos de falar. Dois excelentes jogos. Estádio lotado em todos os dois, certeza. O CSA estreia aqui em Maceió. Depois vai decidir fora contra o Grêmio. O CRB começa fora, depois vem decidir aqui em Maceió. Certeza, estádio lotado. Pedimos as duas torcidas, tanto do CSA como do CRB. Vamos mostrar para o Brasil, para o mundo, que nós somos torcedores comportados, torcedores que vai para o estádio apoiar seu clube, apoiar o seu time. O que vamos fazer lá, tanto CSA como CRB? Gritar bastante, apoiar o nosso time, botar para cima, fazer valer o nosso mando de campo. Só relembrando, galera, aí que os primeiros confrontos aí dos nossos representantes ficou dia 30 de abril. Primeiro jogo, CSA e Grêmio. CSA que joga no estádio Rei Pelé. E o CRB que vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos, beleza? E o jogo de volta será dia 21 de maio, com o CSA decidindo na Arena no Grêmio e o CRB no estádio Rei Pelé. Beleza? Muito obrigado aí pela sua atenção. Se puder dar uma moral aí, fortalecer o trabalho, tem vídeo diários aqui, de 1 a 2 vídeos por dia, né? Deixa um likezinho aí, deixa um comentário. E é isso aí. Muito obrigado. Até amanhã. Tamo junto. Valeu.